Bom, vou iniciar novamente. Obrigada, Marilene, por ter aceitado o nosso convite aqui no IJUSP, por estar aqui com a gente num tema tão importante, né? Expatriados pelo mundo, encontros, desencontros e despedidas. A Marilene Rodrigues Fernandes, é psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica, analista de data, membro da IAP, International Association for Analytical Psychology, sócia fundadora da Sociedade Chilena de Psicologia Analítica, membro da Comissão de Formação de docente e supervisora de data, da SCPA, docente de mestrado em Psicologia Clínica Junguiana, pelo Chile, docente no Brasil, em seminários internacionais. É membro da direção CLAPA, vice-presidente da SCPA, de 2021 a 2024. Então, nós vamos dar a palavra para Marilene e nós vamos deixar ela falar. Quando ela terminar, abriremos para perguntas e para uma conversa, enfim, para a gente estar aqui juntas nesse tema tão importante. Obrigada, viu, Marilene? Obrigada também, Renata, aí pela gentil apresentação e obrigada ao IJUSP também pelo convite. Espero aí que a gente possa refletir um pouco sobre um tema que está muito atual também, né, e muito presente. E aí, eu te escutando aí na apresentação, acho que já dá para perceber um pouco, porque também é um tema tão precioso para mim, porque tem essa mistura, né, de Brasil e Chile aí super presente na minha história, e é uma história que segue, né, então eu realmente compartilho dessa experiência de estar aí em dois países e poder estar presente também, né, em culturas tão diferentes. É, olha, eu me organizei um pouco para não me perder muito com os tempos, então eu vou abrir aqui uma apresentação para a gente poder ter um parâmetro aí e vamos achar lá que está. Mais um orientador e tem um texto que eu vou mais ou menos segui-lo para a gente conseguir deixar o tempo suficiente também para estar conversando depois. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que a gente que possa aparecer, a gente conversa aí quando eu terminar esse pedaço aí mais escrito, né? Olha, quando a gente, né, pensa no tema, a gente volta para a história, né, mundial e vê que o ser humano ele sempre migrou, né, e ocupou diferentes espaços com o desejo de buscar novas possibilidades de vida pelo mundo afora, para assim potencializar o seu desenvolvimento, né? No Brasil, como sociedade plural, inclusive que somos, composta de diferentes grupos étnicos, e culturais, essa imigração para o Brasil começa mesmo antes da própria criação do país, né, com a vinda dos portugueses no período colonial. Então, o convívio com migrantes faz parte da nossa história e também dos nossos complexos culturais aí que também foram se organizando, né? Atualmente, o tema da expatriação e imigração é muito frequente, sendo muitas vezes a única possibilidade para muitos de alguns países, enquanto segue combatido por grupos xenofóbicos. E a xenofobia, ela anuncia a necessidade emergente do desenvolvimento da consciência de alteridade, que contempla o encontro simétrico e dialético entre todas as formas de diferenças. Vamos apresentar um pouco os números mais atualizados, né, para a gente se localizar. E, de acordo, por exemplo, com o Relatório Mundial sobre Imigração de 2022, das Nações Unidas, em 2021, havia 281 milhões de migrantes internacionais pelo mundo, que é o equivalente a 3,6% da população mundial. E esse número, ele inclui pessoas que se mudaram voluntariamente para outro país, bem como refugiados e deslocados forçados.
O principal relatório anual da Agência da ONU para Refugiados constatou que o número de pessoas deslocadas por guerra, perseguição, violência e violações dos direitos humanos atingiu o recorde de 109 milhões de pessoas no final de 2022. O aumento foi claramente impulsionado pela guerra da Ucrânia e pela revisão das estimativas de refugiados afegãos. Novos combates, atualmente, especialmente no Sudão, já elevaram o total global para 110 milhões em maio de 2023. O contexto coletivo que vivemos e que nos mantém em constante estado de alerta mundial, com ansiedade e medo, também impulsionam o fechamento de fronteiras, reforçando a experiência de convivência com estrangeiros, esses outros diferentes, como potencialmente perigosa. E aí a questão é, como é que é viver sendo estrangeiro? Essa reflexão parte da minha própria experiência como brasileira expatriada, tendo vivido no Chile por mais de 10 anos e seguindo ali também em trabalho, e também com acompanhamento clínico a adultos, adolescentes e crianças expatriadas. Sendo compreendida aqui a expatriação como imigração transitória. O expatriado, em sua definição, é a pessoa que está num país em situação de deslocado do seu local de origem, voluntariamente ou não, vivendo fora de sua pátria, podendo ser exilado, emigrado ou refugiado. Então, o conceito de expatriado, na realidade, ele englobaria todas essas possibilidades. Porém, talvez seja importante, né, a gente atentar um pouco às diferenças de cada caso, e aí, claramente, se a gente for falar das diferenças, por exemplo, entre o mundo dos refugiados, né, e o mundo, por exemplo, dos expatriados que são enviados por suas empresas, né, como executivos, claramente a gente vai ter variáveis diferentes, a gente vai ter características diferentes. Mas aqui é só para a gente, mais ou menos, se aproximar um pouco e ficar com essa possibilidade do termo expatriado englobando as possibilidades, todas as outras possibilidades. O migrante, né? Etimologicamente, migrar significa passar de um lugar a outro. Então, o migrante é simplesmente aquele que muda de território, ele se desloca, ou seja, também caberiam aí todas as possibilidades. Agora, o refugiado é uma pessoa que solicita ao governo do novo país a condição de refugiado, o que significa que ele não pode retornar ao seu país devido a motivos políticos. O status de refugiado, ele é caracterizado por uma legislação internacional específica e que garante proteção aos indivíduos nessa situação, baseado nos direitos humanos. O que diferencia uma migração comum de um refúgio é, sem dúvida, o fator motivação. Primeiro, por mais que a possibilidade da migração seja influenciada pela busca das condições melhores de vida, essa escolha é voluntária. O segundo é motivado, sem dúvida, por uma situação iminente de perigo. Portanto, é muito mais um ato de desespero e muitas vezes contra a própria vontade. Isso, obviamente, faz uma grande diferença na experiência de cada grupo. Agora, o que a gente tem em comum, né, em todas essas situações, é exatamente a vivência, né, como estrangeiro. Todos vão estar experimentando ser estrangeiro, né, nessas condições. E o estrangeiro é sempre aquele outro, né, o outro diferente, o não eu, e que carrega também muitas representações arquetípicas, né? Como expatriado, imigrante, migrante, refugiado, vivendo longe de nossa terra, somos e nos sentimos estranhos. Somos outros, sem registro de pertinência e similitude. Seguimos estrangeiros. A experiência como estrangeiro é arquetípica, está presente em todas as relações.
inclusive consigo mesmo. Muitas vezes a gente pode se sentir estrangeiro no próprio corpo, tá? Então, o uso do termo, inclusive, a experiência, né, vai ser sempre essa sensação de dar essa sensação de estranhamento e de não pertencimento. Porém, essa experiência ela torna-se encarnada no imigrante e que revela mais claramente as diferenças entre o eu e o não eu. E também demandando uma ação social e política importante dos que já encontram-se estabelecidos, né, nessas sociedades e nos seus países. A imigração e o refúgio exigem mudanças institucionais para as quais os países precisam se preparar. Então, quais seriam as alegrias e as dores dessa grande aventura, né, de cruzar fronteiras e ir para um outro país? Em meio à dor constante, com a perda de afastamento de vínculos significativos e referências de vidas, os expatriados atravessam heroicamente fronteiras externas e internas e são convocados a se ressignificar constantemente diante de novos outros que são apresentados. Eles contam, né, com a ativação aí do arquétipo do herói, que traz uma energia extra aí para esse processo, permitindo também uma expansão da consciência. Estrangeiros em terras estranhas enfrentam uma série de adversidades, que vão desde a experiência básica do não pertencimento à dificuldade em comunicar-se e até o processo de aculturação, e que envolve a integração desse novo e desconhecido ambiente cultural com todos os seus códigos, para assim poder redimensionar a sua própria identidade. O impacto dessa experiência, ela demanda uma grande quantidade simbólica, que muitas vezes é impossível de ser assimilada pelo ego, podendo ir para a sombra, expressando-se aí por sintomas e causando patologias, que é muito comum, muito frequente nesses processos de mudança aparecerem aí sintomas e algumas doenças como sequência. E aqui eu gosto muito dessa fala de uma migrante, né, uma migrante nordestina, que é a Euridice Fontella, e que ela sugere que, se vens a uma terra estranha, curva-te. Se este lugar é esquisito, curva-te. Se o dia todo é todo, se o dia é todo estranheza, submete-te. És infinitamente mais estranho. Então, encontro aí possível entre os estranhos. 40% dos expatriados que não podem finalizar a tarefa proposta no país estrangeiro vivem isso não por incompetência, mas e tampouco por inabilidade ou problemas com a tarefa, mas sem dúvida o problema de adaptação é decisivo. Muitas vezes eles não conseguem seguir, né, a tarefa que foram enviados e têm que voltar, né, porque estão impedidos aí de conseguir estarem adaptados. E aí, obviamente, pensamos, né, quais seriam os fatores que proporcionariam uma melhor adaptação nesse processo? Será a dificuldade de estar longe da nossa terra tão significante? O que nos representa essa nossa terra? Nossa terra natal é mais do que o lugar onde nascemos e nos criamos. É um espaço-tempo repleto de lembranças sensoriais presentes em nossa memória implícita, que nos fundamentam como indivíduos. Guardamos o cheiro característico do bairro, do mar, do mato, do café fresco coado, especialmente a gente brasileiro, as cores e os sons da cidade. Nossa terra como self é nosso lugar de origem, guarda as sementes que nos constituem, abriga nossa raiz, matriz de quem somos e de onde viemos. É a fonte de nossa vida e segurança, protege e acolhe. O lugar de onde viemos segue sendo um lugar impregnado de afeto, estabelecendo assim nossa consciência de pertinência, afinidade e amparo. É também o locus dos processos de humanização dos arquétipos da grande mãe e do pai, influenciados pelas relações iniciais com nossos cuidadores e, obviamente, com todo o entorno social e cultural que aí está. Criamos mesmo sem perceber, e talvez percebamos muito melhor quando estamos longe,
profundos vínculos com tudo ao nosso redor e com as gentes com as quais compartilhamos esse modo de vida. Nossa língua mãe, a forma de falar, os gestos, a postura, o tom de voz, a forma e o que comemos, até a maneira como brigamos, cobramos, exigimos e como expressamos nossa afetividade. E aqui nos referimos à força de nossas raízes, que não pode desaparecer no novo território. Em concordância, Jung, em seu livro Civilização em Transição, que nos adverte sobre a importância das raízes de um imigrante, que deve cuidar para não esquecer e ignorar sua origem, sua terra-mãe, perdendo assim o vínculo com a sua ascendência, alienando-se do inconsciente e de todo o seu condicionamento histórico. E como afirma José Saramago, que também foi um expatriado, somos muito mais a terra onde nascemos e onde fomos criados do que imaginamos. Como estrangeiros, somos o outro diferente. O estranho, agora próximo. Esse outro vizinho vindo de longe, que por sua estranheza parece enigmático, sedutor e chocante. Esse outro ameaçador, portador de tantas projeções negativas e denominações, como, por exemplo, o alheio, o alienígena, o exótico, mas sempre o forasteiro. O estrangeiro é a encarnação da dualidade eu outro. Esse outro externo que nos coloca em contato com o nosso outro intrapsíquico. E segundo Kotai, aquilo que se confunde com o outro, aquele que é não eu, mas não obstante habita em mim. Em outras terras, o estrangeiro vivente na nova sociedade, ele estimula a possibilidade de convivência com o outro em sua alteridade, assim também como é estimulado frequentemente ao diálogo com o seu outro interno, o que vai promovendo trânsitos que vão afetar a configuração da sua própria identidade, mas também, sem dúvida, afetam a configuração do grupo que ele está incluído. O estrangeiro segue sendo portador também de um olhar sempre ameaçador, porque, como um olhar fronteiriço, ele é capaz de enxergar, apontar e denunciar aspectos sombrios dessa nova realidade que está inserido, desse grupo em que está participando. Estando também, por isso, menos suscetível, né, aos complexos culturais dessa região específica em que ele está. Esse trânsito heróico entre países e culturas talvez conte aí, né, com a ativação e proteção dos deuses, né? Ogum, né, um orixá guerreiro e senhor das estradas, associado aí a São Jorge, como a representação do arquétipo do herói. Mas, sem dúvida, né, o grande acompanhante é o deus Hermes, que é o senhor das fronteiras, o protetor dos caminhos, e que vai ajudando e facilitando nesse exercício diário e constante de negociação entre o novo da nova terra e o que para trás foi deixado. Aliás, essa é uma das grandes tarefas a serem cumpridas durante um processo de expatriação. Articular e integrar elementos novos e antigos, constitutivos em sua identidade, num espaço-tempo que muitas vezes não legitima as perdas, dificultando assim o trabalho de elaboração de lutos importantes, vividos, que vão desde pessoas queridas que ficaram no caminho, até locais importantes que guardam boas memórias. Notamos também que na imersão e adaptação a novas culturas é muito comum relegar aspectos da nossa personalidade para dar luz a outros aspectos que atendam mais à cultura vigente. Eu digo que às vezes é praticamente mudar o guarda-roupa. Isso fica especialmente evidente quando características da sua personalidade são consideradas de menor valor ou inferior ao entorno social ou cultural que você está entrando. Quando isso ocorre, uma parte importante da nossa identidade fica na sombra. Exilada e não podendo ser expressa, segue enviando símbolos para que possa ser elaborada e integrada.
E aí a gente vê um outro grande desafio do expatriado: conseguir trazer à luz aspectos da sua personalidade que acabam sendo exilados internamente num primeiro momento, para poder, assim, integrá-los criativamente no seu novo contexto e contribuir até para essa nova sociedade em que ele está imerso. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de uma fala de uma paciente, enfim, na época, uma jovem expatriada desde os 8 anos de idade, né, e que percorrendo diversos países, ela expressa a dor constante de não saber quem é. Ela diz: não sou de onde vim, também não sou daqui, e sei que não serei para onde irei. Então, quem sou? Essa era uma questão fundamental, né? Tanto também em relação à etapa da vida, de desenvolvimento dela, mas ela não tinha essas referências presentes, né? E não conseguia se identificar com nenhum dos grupos culturais de todos os países de residência dela. E também com seu próprio país de origem, que ela havia ficado muito tempo sem reconectar. Então, o que que ocorre com a identidade, né, dos expatriados, estrangeiros? O conceito de identidade, ele sugere um olhar amplo, incluindo aspectos individuais, sociais e culturais. A noção de quem somos está ligada à relação que estabelecemos com o mundo, sendo o nosso senso de identidade desenvolvido desde que nascemos a partir da conexão com os outros. Nossa identidade é um conceito relacional. Isso se dá como um processo de construção, né, na vida, pressupondo o reconhecimento da alteridade, né, para a sua formação e a sua legitimidade. Com os novos e comuns deslocamentos, a questão da identidade do expatriado é constantemente abalada e sendo convocada a sua atualização. Esse é um ponto importante, inclusive, é um sofrimento grande vivido. Considerando que, em geral, o imigrante é considerado intruso, pertencente a outro lugar, visivelmente invisível diante da sociedade que o discrimina e ataca, a sua noção de si mesmo e de alto valor fica muito debilitada. Segundo Grossrean, a tentativa de integrar características de duas diferentes culturas pode levar alguns indivíduos a sentirem que eles não pertencem a nenhuma das culturas em questão. São os indivíduos marginais. E isso resulta em solidão, hostilidade, autopiedade, desorientação e medo do ridículo. Por isso, a importância nesse processo da integração e valorização de ambas as culturas, a cultura de origem e a cultura a que se integra. Num processo de aculturação harmonioso, o indivíduo adquire regras culturais e habilidades linguísticas da nova cultura e as integra de forma apropriada à sua primeira cultura. Em outras palavras, é aí que a sua identidade se torna bicultural, mantendo presentes e alinhados o valor de cada cultura, permitindo assim uma maior flexibilidade multicultural. Importante lembrar, né, dos diferentes potenciais de resiliência também que vão se expressar nesse processo de adaptação, conservando as diferenças individuais. Considerando aqui a resiliência como a capacidade humana arquetípica de superar as adversidades, ressignificando os eventos vividos e permitindo que se possa seguir adiante com superação e crescimento criativo no seu processo de individuação. O processo de expatriação, sem dúvida, pode trazer uma grande expansão da personalidade. Mas se estiveres na solidão, teu Deus vai conduzir-te ao Deus de outras pessoas, e com isto a verdadeira proximidade, a proximidade do si mesmo na outra pessoa. Essa é a frase do Jung. Atualmente, fala-se muito do reconhecimento universal dos direitos humanos, para podermos pensar mais a favor das condições de respeito e igualdade em todas as diversidades e culturas. Porém, não nos basta apenas um bonito discurso a favor das diversidades. É necessário promover diálogos entre as diferenças, onde seja possível celebrar diferenças. A recente globalização
tem o efeito de contestar e deslocar identidades que estão centradas numa cultura nacional, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação. As identidades, nesse caso, elas se tornam mais posicionais, mais políticas, mais plurais e menos fixas, e, obviamente, gerando um efeito contraditório geral. A gente tem acompanhado isso. Conforme nos aponta Stuart Hall, temos nessa era o produto de várias histórias e culturas interconectadas, formando culturas misturadas, onde o senso de quem se é, em contraposição a um diferente, está sempre em negociação interna e externa. E aí é nesse território que a gente está, o da fronteira entre culturas, junto a estrangeiros, expatriados, imigrantes, migrantes, refugiados, no universo da interculturalidade, onde reconhecemos que os processos psicológicos são compartilhados por todos os humanos, mas a sua forma de expressá-los varia conforme a cultura e a ação dos complexos culturais. Neste lugar, podemos exercitar a dimensão da interação, o contato de culturas distintas, de processos simbólicos que são compartilhados, que só é possível a partir do diálogo e da interrelação dentro do dinamismo de alteridade, que vai preservar a relação dialética entre o eu e o outro. Faz parte da nossa história o contínuo confronto com o outro e a conscientização e elaboração de todas as suas representações arquetípicas nos permitem ampliar a consciência, deixando assim de reproduzir preconceitos que estão baseados em qualquer forma de discriminação. Considerando que, com o tempo, a identidade de um povo ou de um grupo que construiu para si mesma, né, ela vai tornando-se cristalizada, passando a adquirir um caráter de inalterável, né? Como se aquele jeito de funcionar, de ver o mundo, de processar, fosse o único possível. O choque entre as culturas vai, sem dúvida, colaborar para evidenciar que existe, sim, um outro diferente, que determinado jeito de ver o mundo não é o único. E a geração móvel de expatriados, ela traz, sem dúvida, uma nova cor para as sociedades. Nossos resilientes passageiros de fronteiras, esses ilustres desconhecidos que conhecem a alegria de estar sem ter, vencem o trauma da travessia e conseguem coabitar com a dor e a poesia, o desespero e a esperança, a tortura gelada da falta, da solidão e, ao mesmo tempo, o calor humano. São pessoas bilíngues, transitam por idiomas, demonstrando habilidade em transportar-se entre fronteiras, por serem pertencentes e, ao mesmo tempo, transportados pelos dois mundos. Seus encontros entre pares se dão no mundo e seus afetos transcendem raça e cultura. Apoiados em uma base interna de origem, nos revelam a importância da nossa pátria legitimada, da força das nossas raízes arquetípicas, da ancestralidade de nossa raiz e da lealdade ao nosso self, matriz e fonte nutrícia de segurança. Sim, o livre exercício de cruzar fronteiras amplia o enriquecimento humano e cultural de todas as sociedades, nos conduzindo a uma dimensão mais humana e de possível totalidade, possibilitando contatos interculturais que só são possíveis baseados na flexibilidade interna, no constante trabalho de confronto e integração da sombra individual e coletiva, no respeito a si e ao outro, fundados nos direitos humanos de todos. E como profissionais da psicologia clínica interculturais, nos cabe também habilitar-nos para compartilhar a visão do mundo de cada paciente e não estarmos culturalmente engessados. Não nos basta estar disposto a escutar e conhecer o outro. Há de se conscientizar-se dos aspectos interculturais que ali estão presentes.
Precisamos cruzar fronteiras de nós mesmos para compreender empaticamente as forças intersubjetivas e sociopolíticas que afetam outros de outros territórios. Em raízes profundas, ressignificar dores, perdas e a própria vida. Lembrando, né, Jung, ao dizer que entrar em contato com o eterno desconhecido, o eternamente outro, o fundo mais fundo de nossa alma, significa deparar-se com si mesmo. Eu queria colocar só um pequeno vídeo, 2 minutos, de uma poesia, né? Pátria Minha, do Vinícius de Moraes, onde ele está, nesse momento, exilado, mas eu sinto que ele expressa muito bem a dor de quem está longe, né, da sua terra, por tantos motivos, né? Especialmente quando o seu desejo é não estar ali, né? Vamos tentar ouvir aqui, ver se dá certo. Tá sem som, Marilene. Ah, tá sem som? Ah, Tá. então, peraí. Aí eu tenho que sair, né? Peraí, vou sair, Acho vou que... habilitar o som. Vamos habilitar aqui. Uhum. Acho que eu tenho que entrar. Vamos voltar aqui. Aqui. Habilitar o som. É esse aqui? Esse aí. Acho. Hum. Peraí. É esse aqui mesmo. Temos um som. Se estiver muito baixo, você me avisa também, tá? Tá, falo sim. A minha pátria é como se não fosse. Agora É sim. doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudade de minha pátria. Se me perguntarem o que é minha pátria, direi não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, auriverde, tão feias de minha pátria sem sapatos, sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Que mais doce esperança acorrentada o não poder dizer-te, aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Pátria minha. A minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quaesera-tamen, que um dia traduzido em exame escrito, liberta que serás também. E repito. Isso. Nossa, que lindo, gente. Nossa, muito, muito forte as suas reflexões, Marilene, nossa, sobre o significado de ser um expatriado, né? Assim, as suas reflexões me tocaram profundamente, assim, o meu coração aqui. E a forma como você aborda a complexidade cultural e consegue expressar de maneira tão poética essa experiência humana tão desafiadora, né, e difícil que é, né, passar por tudo isso, né, que você falou. Então, assim, acho que você conseguiu transformar em palavras um processo de dor daquilo que muitas vezes a gente pensa
que é indizível, né? Que não dá para explicar. Mas, assim, sinto que você aborda o que significa para um ser humano pertencer a algo e as consequências do sentimento de não pertencimento de uma maneira muito profunda, né? Então, explorar, né, assim, como encontrar um novo propósito na existência pode ser uma jornada muito árdua e dolorosa, né? E especialmente quando a gente enfrenta essa experiência de desamparo, né? Mas que é possível, né? É possível, mas exige muita resiliência, flexibilidade, abertura, humildade e uma série de coisas, né? Mas suas palavras assim são comoventes mesmo e provocaram aqui reflexões profundas. Muito obrigada, Marilene. Eu vou abrir para as pessoas comentarem ou perguntarem, enfim, né? Acho que o microfone, quem quiser, acho que pode ir levantando a mãozinha né? E aí abrir o microfone e acho que a gente pode abrir essa conversa. Muito obrigada, viu, pelas reflexões. Obrigada, Renata. Obrigada. Vamos ouvir aí. Uhum. Se alguém tiver uma pergunta, uma colocação, um apontamento. Nossa, que linda essa poesia, Marilene, né, do final, e muitos que viveram isso, né, essa experiência, né? Sim, sim. Somente no exílio, né? Nossa. Esse tema da divisão, né, Marilene, é uma coisa que eu tenho um especial interesse nesse tema, já conversei com você em particular, e é um tema que me chamou a atenção quando, recém-formada, meu primeiro paciente chega, eu, inexperiente de tudo, como toda recém-formada, né? Ele era um nordestino e ele chega angustiado, que estava há 20 anos em São Paulo e que queria voltar para a terra dele. E que queria trabalhar este retorno, esta angústia e o que ele poderia estar fazendo para este retorno. E nós trabalhamos mais ou menos 1 ano e meio, né? Esta questão do retorno dele, que envolvia não só questões emocionais, como também de estrutura familiar. E aí ele volta para a cidade dele, para a terra dele. E na época não existia celular, não existia e-mail, né? Não existia nada disso. O máximo que existia era telefone fixo. Passado uns 40 dias, mais ou menos, este paciente deixa um recado na minha secretária eletrônica que ele quer marcar uma sessão. Eu falei, mas como assim, né? Ele não estava lá na terra dele? E, ok, marquei a sessão. Uns 40 dias, não tinha mais que isso. E aí ele retorna com uma angústia danada. E eu falo, Maria Helena, não consigo mais ficar lá na minha terra, mas também não consigo ficar aqui. Afinal, né? A angústia que a tua paciente de 17 anos, a frase dela é espetacular. Meu paciente na época tinha 33, 35 anos, estava na faixa dos 30 anos, né? 30 e poucos anos. E a partir dali, nós ficamos mais um outro tanto. Esse paciente ficou comigo muitos anos, porque daí ele ficou em São Paulo, né? Continuou a vida que havia estabelecido em São Paulo, e a partir dali era trabalhar esta angústia de ser um ser dividido. Ele se sentia dividido, e que quando estava em São Paulo, ele era da Paraíba. Quando ele estava em São Paulo, ele sentia falta da Paraíba, e quando ele estava na Paraíba, ele sentia falta de São Paulo. Ele falou, não tem mais jeito de eu ficar inteiro, eu não me sinto inteiro, né? Isso. Queria que você falasse um pouco da sua experiência também, né? Porque você é alguém que eu acho que você já vive isso, né? Um pouco. Compreendo muito bem seu paciente. Meu ex-paciente, hoje ele não está mais comigo, porque isso foi na década, foi em 91, né? No ano de 91, quando ele voltou era 93, 94.
E eu acho que é importante o que você está trazendo, porque, é claro, né, a gente falou aqui da ida, né? Como é que é a ida, a inclusão, a entrada, né? Mas, sem dúvida, eu acho que tem um processo que às vezes pode até ser muito mais difícil que é o retorno, e dependendo da quantidade de tempo, né, das situações. Porque é interessante, porque quando você está no lugar, né, e falo isso também por mim, é claro que você fica com toda essa memória, esse registro, né, é isso que você já tem aí do que deixou. Mas o fato é que o tempo passa. E na passagem do tempo, o que você deixou se transforma também. As pessoas mudaram, né? Os grupos mudaram, né? A sua casa mudou. Então, e você mudou muito. Então, quando você retorna, é um choque também. É mais um novo choque. A sensação é muito parecida, de não pertencimento. Você tem que começar tudo de novo. Não é, não tá- às vezes a árvore que estava lá não está mais a árvore. Essas coisas mudaram. E cada detalhe vai te colocando de novo nessa experiência, né, de não pertencimento, de não fazer parte, de não estar incluído ali, né? Então é muito doloroso. Até acho que é Homero na Odisseia, as pessoas que têm mais aí afinidades com eu esqueço, troco um pouco os nomes. Eu me lembro que no processo, quando ele volta para a terra dele, ele demora 10 anos para poder chegar, né? E é e ele chega como um mendigo disfarçado, né? Ele não chega chegando, ele chega como se ele também estivesse entrando numa terra super desconhecida. Mas é ir para esse lugar realmente mais humilde, né? E mais cauteloso, mais cuidadoso, porque você também não sabe o que vai encontrar e não sabe como as pessoas vão reagir a você. Né? E, de fato, elas reagem também em choque, né? Então, é uma volta que ela é processada por anos, eu diria, né? Existem algumas pesquisas, né, as investigações que fazem, que mais ou menos constatam que quando o indivíduo muda, né, de país, ele demoraria, na média, em 5 anos, para de fato poder estar adaptado, sem muita sintomatologia, por exemplo, né? E a volta, né, seria mais do que os 5 anos, seriam 7 anos. E eu, pessoalmente, sinto isso, eu, na pele, vivi isso dessa forma, e essa sensação que você descreve de seguir, né, com as duas culturas, né, muito presentes, né, e às vezes com uma impossibilidade de integrá-las, ela é muito real, né? Então você está num lugar que não é daquele lugar, porque você não é daquele lugar, é uma realidade, mas também não está no lugar que você é, mas gosta daquele lugar. Aí você vai para outro lugar, né? Você tem outra experiência, enfim. Então acho que essa divisão é um trabalho constante, né, de estar atento para poder integrar, mas é uma integração que vai estar sempre dentro desses limites reais, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, essa semana passada eu estive no Chile, fui trabalhar, enfim, e estava vendo a celebração dos 50, celebração, uma homenagem, enfim, dos 50 anos pós o golpe, né, da ditadura, que foi muito, muito terrível no Chile. E eu acompanhei, né, muitas homenagens, muitos eventos, e conheço muito história, as pessoas, e eu senti ali, né, que, do ponto de vista coletivo, eu poderia estar empática ao que eu estava vendo, em concordância, mas eu não senti igual. Isso era um fato, porque eu não tinha efetivamente vivido aquilo naquela intensidade como chilena. E eu acho que é ter esse reconhecimento de que não é igual. Você é estrangeiro, é um fato, né? É diferente. Então, é óbvio que isso parece senso comum, mas na experiência do estrangeiro isso é delicado, porque é um paradoxo, né? Por um lado, você quer se sentir parte, por outro lado, você tem que reconhecer realmente que não é igual. Né? É uma outra experiência coletiva, com outras características, por mais que humanamente falando a gente tenha aí, né, alguns padrões de reação que são arquetípicos, a experiência é diferente, né? Então, acho que esse lugar pede uma certa humildade mesmo. A gente não tem poder para falar daquilo como alguém que de fato viveu, né? É diferente, ele é limitado. Não, não que não seja importante, mas
É limitado, né? Sim. O que eu acho que eu introduzi mais a questão da interculturalidade, só para talvez estimular um pouco vocês, é que na Latinoamérica, isso não no Brasil hoje, né? Especialmente em função da situação da Venezuela, da Argentina, eu acompanho muitos grupos, né? E muita gente saiu. A Argentina, atualmente, muita gente está saindo da Argentina, né? Então, vem sendo o Equador, as pessoas estão considerando a possibilidade de ir embora, né? Então, coletivamente, a Latinoamérica está muito movida nesse sentido, né? E por conta disso, o tema do atendimento intercultural está muito potente, está muito presente, né? Então, como dar conta dessa demanda, considerando essa realidade, né? E as pessoas tentando aí desenvolver, inclusive, algumas formas, algumas orientações para poderem, de fato, serem um profissional intercultural e poder dar conta do fenômeno, né? Então, isso é uma coisa que está ocorrendo. Aqui em São Paulo, a gente tem, acho que é a Silvia Dantas, que é uma profissional da USP, né? Excelente, gosto muito do trabalho dela. Para quem tiver interesse em conhecer, né, o que, que o Estado, o que a cidade de São Paulo oferece, especialmente para refugiados, é um grupo de referência, né, um grupo que está trabalhando com isso, então acho que vale a pena também, e que tem também uma proposta de trabalho intercultural, né? Você conhece, Raquel? Você está falando o quê? Ah, legal, legal. Não, eu não sei mudar o nome aqui. O Raquel é a minha filha, mas eu sou a Márcia Ah, Zay, eu sou uma das Márcia. integrantes do acolhimento intercultural lá, junto com a Ah, professora então. Silvia, né? Eu Então supervisiono você o tem. grupo. Que legal. Tem uma A gente experiência estava. bacana aí também para. Tenho, a gente trabalha assim, mais ou menos desde 2006, que a gente tinha um laboratório lá na USP, no acolhimento intercultural lá da USP. Agora, o que eu estou gostando é porque assim, a minha prática clínica sempre foi voltada para a clínica junguiana, né? E agora, de uns anos para cá, a gente está conseguindo fazer essa Isso, integração, né? A noção dos complexos culturais tem ajudado muito a gente. Então, assim, sim. mas para quem tiver interesse, né, a gente acabou de escrever junto com a OIM, um guia, né, para profissionais relacionados ao acolhimento de imigrantes e saúde mental. Então, de graça, né, tá aí disponível. Isso. Mas parabéns É, pela tua apresentação linda, né? obrigada. Acho que alguém queria falar, mas enfim, isso que você falou sobre a questão dos complexos culturais é super importante mesmo, porque eu acho que é um conceito aí que acaba encontrando um espaço, né, mais vivo quando a gente aborda essas questões que são mais coletivas também, que, né, consideram aí toda a dimensão social e coletiva. E acho que quando considerar, né, que nós, como profissionais, né, também estamos suscetíveis, né, aos efeitos dos complexos culturais, né, que vivemos, é super importante na clínica. Então, é impossível não considerar que esses complexos culturais também nos ativam, né, também nos provocam, né, e isso pode se cruzar também, né? A gente fala desse ponto de intersecção, né, entre o complexo individual e o complexo cultural. Isso pode às vezes impedir, ou impedir eu não diria, mas talvez deturpar a qualidade do olhar clínico, né? Porque isso está presente, isso influencia quando eu olho esse outro, né? De outro território, de outro grupo. Então, estar atento ao efeito disso, eu acho super importante mesmo, né? Marilene, eu estou pensando aqui, né, me remetendo aqui um pouco também à questão clínica, né, essa questão, o quanto ela é também transgeracional, né, assim, porque estou lembrando de um paciente japonês, né, quer dizer, os pais eram japoneses, tinham feito todo esse processo de imigração, então ele tinha todas as características físicas de japonês, e no Brasil ele era, né, mesmo já sendo naturalizado, mas ele era japonês.
E quando ele vai para o Japão, ele também era estrangeiro, né? Ele não era japonês. Então, ele não tinha uma localização, né? Esse sentimento de muito forte. Então, como trabalhar essa questão, né? Porque aí a questão do pertencer, né? Aonde eu pertenço, né? Realmente, quer dizer, tem, claro, uma afetividade, nasceu aqui e tal, mas isso tudo que você falou, né? Que a Maria Helena também apontou dessa divisão, né? Nas culturas, mas também esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum, né? Assim, de verdade, Nossa, assim, de sensação. exatamente. Eu acho que é a grande dor, né? Eu acho que essa é a grande dor Uhum. que vem junto com o desamparo, especialmente quando você enfrenta situações mais dolorosas, né? Eu sempre falo que é diferente, né? Você ter depressão no seu país e longe do seu país. A depressão pode ser a mesma, enfim, brincando, mas assim, é diferente, tá? O que se ativa Uhum. internamente, a sensação de Uhum. desproteção, por mais que você esteja até com a sua família, uma pequena parte da família, né? Desde a hora que você vai no hospital, você vai buscar um remédio, né? Então, é impossível não viver essa dor da diferença, né? Mas é claro que eu acho que o nosso trabalho é sempre poder elaborar isso de alguma forma, e eu acho que a ideia do não pertencimento, por isso que eu gosto dessa proposta do Gurus Rehan, né, quando ele fala da importância de você poder manter as duas culturas vivas, né, o quanto essa talvez seja a grande possibilidade, você não ter que escolher, você não ter que ser, né, ou é japonês Sim, ou é você é, integrar essas duas integrar. possibilidades, então, aspectos, esses outros internos, né, que você tem, quanto isso pode dialogar, pode ser integrado, né, e te trazer aí uma possibilidade até mais ampla, né, de estar no mundo. Mas é um trabalho que eu acho importante, principalmente para os jovens, né? Porque eu acho que é ficar não na polaridade, né, Marina? Assim, de Isso, entre uma isso, cultura e outra, né? Mas você poder é, ser e não ou, né? Essa soma, isso, né? é. E Por isso a né? importância, né, dessa consciência mais de alteridade, né, que eu acho que é o grande exercício, né, quando a gente vai para a prática, poder também estar se exercendo assim, né, não um ou outro, mas sim a Sim, possibilidade de um e outro, né, dos dois ali, sim. com luz e sombra também, né. Uhum. Eu estou vendo aí algumas pessoas com a mãozinha aí, acho que você, não sei se você está. Maria Helena, e tem a Tem, acho que é Priscila, Marta, Priscila e Marilina, é, isso. Marta, isso. Posso Pode falar? uma aqui, pode sim. Então, primeiro, boa tarde, muito obrigada aí pela a É. palestra muito boa, né? Acho que é um tema assim realmente muito atual, né? E assim, o que eu queria assim saber é se você percebe assim a diferença no atendimento, né? Entre o refugiado, né? Como você falou, e o expatriado, né? O antigo exilado, quer dizer que vai sem, não é muito voluntário estar naquele país, né? E o outro que está indo por uma questão mais de opção, né? Assim, como é que esse acolhimento, né? Isso tem diferenças? Como é que é? Sim, sim. Sim, Marta, acho que boa a sua pergunta, porque, de fato, do ponto de vista do conceito, né, por isso que a gente fala o conceito expatriado e refugiado, aí a gente saberia localizar as diferenças, mas na prática, as diferenças são reais e vão ativar outros aspectos sombrios, né? Então, em geral, a população expatriada, executiva de uma empresa tem determinado tipo físico, determinada lugar econômico, e quando essa pessoa vai com uma empresa, né? Ela vai, sem dúvida, com uma estrutura que corresponde a isso, ela vai morar num determinado bairro, e esse bairro, obviamente, vai ter uma forma de acolhida que segue sendo
ele segue sendo um estrangeiro, ele segue sendo estrangeiro, um intruso, tá? Mas saber que essa pessoa, por exemplo, está chegando, mas vai embora, né? Porque esse expatriado vai chegar, mas ele vai embora, ele vai passar 2, 4 anos. Então, isso ameaça menos e permite uma inclusão maior, tá? É diferente, sem dúvida, da população refugiada, né? A gente não pode desconsiderar todas, né? Tudo o que tá aí, né? E está projetado, né? E aí a experiência muda, sem dúvida fica muito mais difícil. Você não tem estrutura, né? Você vem muito mais desesperado, né? Muito mais assustado. Hoje mesmo eu estava vendo que cada vez mais dentro do grupo de refugiados a gente encontra mulheres e crianças, né? Então você já fica pensando, né? O perfil dessas crianças, né? E, obviamente, em termos de desenvolvimento, adaptação escolar, né? Não tem criança, a gente não tem nem escola para essas crianças. As crianças vêm sem poder falar português, né? Como é que elas vão entrar na escola, né? Pública, né? Então, você vai vendo uma série de aspectos que, obviamente, diz respeito a um determinado grupo muito mais do que ao outro, né? Uhum. Ah, obrigada. Isso. Priscila, se quiser colocar, você está com a mãozinha. Oi, boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada pela palestra. Foi muito boa. E realmente, como disse a Renata, me tocou bastante, até porque eu estou vivenciando tudo isso, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Eu atualmente estou morando na Suécia, estou aqui há 3 Uau. anos. E estou vivenciando tudo isso que você falou. E eu acho que eu estou aí na questão da divisão, né? Porque o meu país ainda está aqui no meu coração, mas quando eu estou indo visitar, eu quero voltar para cá. É meio confuso, é bem estranho, tá? Mas, por outro lado, isso é do lado pessoal que está bem acentuado, né? Todas essas fases que você falou, eu ainda estou passando. E é interessante, ouvindo você falar, eu falo assim, nossa, eu estou sentindo isso, nossa, eu penso isso, nossa, é isso que eu estou vivendo agora. Eu estou tentando me pertencer primeiro também, né? Isso. E pelo lado profissional, é exatamente isso que você falou, porque aqui na Suécia existe hoje um grande número de refugiados, né? E também de expatriados por empresas, né? E eu consigo perceber isso que você falou muito claramente. Aqui na minha cidade é uma cidade muito pequena e a cidade tem recebido muitos refugiados, tanto do Iraque, do Irã, do Afeganistão e tudo, mas agora, atualmente, da Ucrânia, né? E existe isso. Eu não sei quem foi que perguntou da questão das diferenças, né? Até mesmo de angústias, dá para perceber isso. Eu não faço atendimento aqui ainda porque eu não posso, porque primeiro eu tenho que ter a validação, né, da agência sueca. Mas conversando com meus colegas, né, porque a gente tem que estudar o idioma, percebe-se isso e vê-se a diferença de quem está aqui realmente pela empresa e quem está aqui por causa de uma guerra, né? E que não dá para voltar, mas que chora todos os dias querendo voltar e não pode voltar, né? Então, mas o que eu sinto aqui, que eu queria até te perguntar, Marilene, se alguém souber, se existe, se você tem conhecimento de algum grupo como eu esqueci o nome, eu acho que a Raquel disse que faz parte de um grupo de apoio, né, Raquel? Se você tem conhecimento de alguma entidade, na Europa, porque eu não vejo isso na Suécia. A Suécia é diferente. A Suécia dá todo o apoio social, tá? Na questão de benefícios, né? Eles são refugiados, eles vão receber todo um apoio aí social, financeiro, até se reerguer, até ir até ter um emprego. Que é o contrário de mim, que vim para cá voluntariamente, né? E eu sou vista como, não, você não precisa de nada.
entendeu? E existe isso, gente. O país é lindo, é maravilhoso, as pessoas são ótimas, mas você sente isso. É quase assim, eu não quero usar muito a palavra. Eu me sinto como discriminação, mas não é uma discriminação, entendeu? É lógico que existe uma prioridade aí, né? Mas não é o mesmo foco de tratamento para algumas pessoas. E existe ali uma competição. No meu caso, não, eu estou casada e tudo, que bom. Posso estudar, posso ficar tranquila em casa, né? É uma questão mais de querer realmente trabalhar. No caso deles, existe uma diferenciação da questão do refugiado de guerra, do exilado político e do expatriado, né? Então, Claro. começa uma competição entre eles. E começa também um questionamento de benefícios. Então, assim, gera uma confusão. E que eu acho que é muito bacana, sabe, Raquel? Eu ainda não vi nada disso na Suécia, de psicólogos, tá? Que possam dar este apoio a essa imigração. Eles são abertos para o social, mas não para esse atendimento, esse apoio psicológico de peraí, vamos ver onde é que está o pertencimento, vamos ver como é que está a atitude, né? Vocês conhecem alguma coisa aqui na Europa, até mesmo para me dar um norte, quem sabe até um trabalho a se fazer, né? Eu não conheço e acho que é fundamental mesmo, né? Eu acho que esse apoio, e especialmente o apoio, obviamente ele funciona integrado, né, com a parte social, mas o apoio psicológico é fundamental, né? Acho que não existe como não considerar isso. Uma coisa que eu acho, quando você falou de atender, né, lembrei um pouco, né, que é por exemplo, atender, né, clinicamente pessoas, né, da região, é algo difícil também, porque primeiro pela língua, né, a gente como paciente sabe a importância que tem escutar a analista com a língua mãe, né, a gente às vezes acaba acompanhando pessoas em lugares assim tão diversos pela potência da língua mãe na sessão de análise, né? Quer dizer, você ouvir o português e poder falar em português aquilo que você está sentindo é diferente, né, de ter que falar em outra. Eu fiz análise, por exemplo, com analista espanhol, é diferente, enrosca a coisa. Eu, mais ou menos, me manejo ali no espanhol. Então, a sonoridade, né, todo o aspecto da contenção que o próprio idioma te traz. E quando você vai atender, isso é um fato, né, e é uma limitação também que a gente tem. Então, essa questão cultural, né, que está expressa não só na experiência do outro, na fala do outro, você tem que aprender, é um outro código, né, que realmente é muito novo para você poder estar com esse paciente também. Então, acho que essa disposição para isso, ela é fundamental. E não é igual, não é igual. É mais cansativo, por exemplo, quando eu atendo, né, algumas pessoas em vários locais, em espanhol, é muito mais cansativo do que quando eu atendo em português, né? Existe uma demora, uma forma que te consome mais, né? Então, é um atendimento diferente, né? Quando a gente vai para acompanhar pessoas em outros locais de outras culturas, e que a gente tem que aprender também muita coisa, né? Muita coisa que a gente não tinha noção, né? De que poderia ser vivida dessa forma. Então, acho que você estando aí vai, talvez com o tempo, ter essa experiência também, né? E notar como realmente não é fácil o trabalho, né, nessa outra língua, nessa outra. Mas é possível e pode ser muito enriquecedor também. Acho que Só a uma Maria Helena. vírgula, Marilene, só uma Uhum. vírgula. Eu já consigo perceber isso, porque assim, quando eu digo dos meus colegas que são de outros países, Afeganistão, Ucrânia e tal,
eles também não falam o sueco, né? E eles não se sentem, eu não tenho problema, meu marido é sueco, mas eles não se sentem confortáveis, exatamente o que você está falando, porque você pode fazer uma terapia aqui mesmo, nem que seja por telefone, né, que a Suécia oferece. Mas eles não se sentem confortáveis de conversar com os suecos, né? Isso é uma questão cultural. Sim, claro. Total. Mas é impressionante quando, não sou só eu de psicóloga estudando o idioma, tem outras psicólogas, e a gente tem conversado sobre isso, de que eles se sentem totalmente à vontade com a gente, mesmo conversando em inglês ou em um sueco bem básico, porque eles acreditam, e eu acho que eles sabem disso, que nós estamos praticamente no mesmo barco, entendeu? Porque estamos passando pela mesma situação. É isso que eles fazem, essa associação, e se tornam mais abertos, né? Mas é lógico que fazer um atendimento sueco é para daqui uns 5 anos, 6 anos, quem sabe, né? Mas concordo com tudo isso que você está falando mesmo, está certíssimo. Até fisiologicamente, né, Marilene, quando você fala a língua materna, né, o cérebro é uma região que é ativada, enfim, quando você fala uma outra língua, são várias, né, regiões e a complexidade. Tanto que a gente ouvir outra língua que não seja a nossa materna, de um estrangeiro é mais fácil do que ouvir, às vezes, da pessoa daquele país, né, porque a complexidade de vocabulário, né, de emoções, é muito interessante isso, né? Marilena, você está com a mão levantada aí. Deixa eu baixar aqui. Eu estou pensando em termos dos deuses, né, dos arquétipos, e eu estou estudando esse tema, até porque eu vou apresentar um filme em novembro que fala desse tema, né? Pretendo fazer minha pesquisa de formação nesse tema. E o Hermes sempre é muito falado, mas também tem uma deusa, né? E aí eu queria até ouvir a Marilene falar sobre isso, e eu estava pensando no meu paciente, meu ex-paciente, que eu trouxe o exemplo aqui, que é da deusa Hestia, né? A do lar, a da instalação. Né? E no meu ex-paciente, era essa angústia, que enquanto ele estava em São Paulo, a Hestia dele não estava instalada aqui, ou ele não reconhecia. Ele foi para Paraíba e a Hestia não estava mais lá, que é isso que você falou do retorno, né? Aquela árvore não está mais lá, aquelas pessoas, enfim. E aí ele volta para São Paulo, e nosso trabalho foi justamente encontrar a Hestia, permanecer o Hermes, porque ele precisava continuar transitando, né? Tinha mais facilidade por ser no mesmo país, de fazer visitas esporádicas, mas ele precisava encontrar a Hestia, né? Eu queria te ouvir um pouquinho nesse ponto do arquétipo do lar, né? Como é que fica? O expatriado, achei bárbaro a tua resposta para a pergunta da Marta. O expatriado, às vezes, ele nem instala este ali, porque ele vive, às vezes, uma situação temporária, pela própria condição da empresa, né? Então, ele não instala, ele põe ali um fogareirozinho pequenininho, que ele possa desmontar e levar embora, trazer embora de volta, né? Mas no refugiado, em especial, é o meu assunto de pesquisa, né? No refugiado, em especial, qual a experiência que você tem de verificar, né? Você, a Márcia, que está aí dando, né? A Márcia Raquel, que está aí olhando, e acho que com a experiência dela, queria ouvir, no refugiado, como fica essa instalação de Hestia, né? Eu concordo com você, né, que os expatriados que mudam mais, é muito mais difícil, né, e às vezes impossível. Eu acho que tem uma experiência com Hestia que pode ser estimulada também, e aí eu gosto muito de contar com o corpo, né,
que é essa relação com o próprio corpo e encarnar esse corpo, às vezes, como esse lugar, essa casa, né? Que pode estar, pode te conter, né? Que pode fazer você se sentir aí bem instalada, independente da terra externa que você esteja. Eu acho que é eu conheci um grupo de refugiados, né, e muito ativos aqui em São Paulo, já numa situação de um pouco melhor adaptação, e que para mim, os que mais estavam bem adaptados são os que estão no mundo da arte, né? Os que foram para a arte, para a dança, para o corpo, que dançam as suas músicas, que trazem o folclore, que estão muito instalados, né? Corporalmente consigo mesmas e podendo viver todo esse repertório, né? De uma maneira muito pulsante também. Então, eu acho que é um lugar para. E tem muitos aqui, a gente tem muitos refugiados aqui no Brasil, né, que vêm, que estão aí dando aulas e se movendo, né, e que parece que se sentem muito confortáveis estando nesse lugar. De todos os lugares que eles estão em São Paulo, é quando eles estão nessa dimensão que eles se sentem abrigados, se sentem contidos. Então, acho que essa experiência, né, consigo mesmo também, né, com o próprio corpo, né, com este ali presente, eu acho que é uma forma de ajudar, né? Eu acho que é voltar para o corpo, para a sua raiz, para a sua terra, o corpo como terra, né? Eu acho que encarnar, né, esse corpo, eu acho que é uma possibilidade que pode ajudar, enquanto você também está fazendo esse outro processo, que é sim, ter lá seu cantinho, que pode ser 20 por 20, né, mas que tem lá o seu calor, né, da sua casa, né, o seu cantinho, é o seu espaço, né? Quando eles conseguem isso, eles já caminharam muito até, né? Mas é fundamental, né? Serem acolhidos também nas nossas casas, né? As pessoas que têm contatos, acho que essa casa quentinha que também pode acolhê-los, que é o que falta, né? É o que eles não encontram, né? É muito difícil. O espaço, por exemplo, que a Raquel, que não é a Raquel, que ela estava falando, eu acho que essa própria Márcia. instituição provavelmente deve cumprir um pouco essa função, né? Provavelmente ali a experiência, né, de se sentir em casa, né, que provavelmente ocorre, né? Porque é um espaço físico, né, onde sentir-se acolhido, acalentado, né? Isso com calor vai tá vivo ali, né? Muito bom, Marilene. Acho que a minha experiência, assim, o meu trabalho é mais, quando eu fiz o mestrado, tinha a ver com essa relação entre religião, religiosidade e imigração, né? Então, uma das coisas que na época era a ideia do espaço religioso como esse acolhimento, assim, né? Ouvir a religião na própria língua, né? Os muçulmanos que têm a ideia de explicar o Alcorão, né? Assim, o quanto essa experiência trazia esse sentimento de casa, né? Esse momento, né? Os Perfeito. congoleses, quando eles estão dançando, né? E fazendo Sim. aquele movimento de trazer aqui Tá vivo, né? Você vê que tá tá vivo. vivo, Tá vivo. né? Tem a Raquel. Raquel. Oi, deixa eu baixar a mão aqui. Eu adorei também a palestra, Marilene, obrigada. Eu também estou vivendo essa experiência de duas formas, né? Eu estou em Londres, na Inglaterra, eu vim pesquisar também mulheres imigrantes brasileiras, né? Na verdade, eu vim fazer um mestrado em gênero, sexualidade e cultura, e o interesse ficou em pesquisar mulheres brasileiras que migram, né, para cá para trabalhar. Independente do tipo de trabalho, se são expatriadas, como você explicou, né, que tem todo esse status, que aqui é bem característico, né, e curioso é que você vê muitos expatriados, normalmente de países como Austrália, Nova Zelândia, né, Estados Unidos, assim, o Brasil tem expatriados, mas não tem esse destaque de uma valorização como eles valorizam os outros, né?
Então, assim, ficou muito interessante porque, quer dizer, eu ainda não comecei a entrevistar, mas eu já tive contato com várias brasileiras aqui e internacionais, porque uma coisa interessante é que agora a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, então quem é da Europa é internacional. E uma coisa muito curiosa que eu venho percebendo das pessoas até que eu estudo, né, é que esse lugar de estar um pouco, eu falo, é a deriva, de não pertencer, vem de todos os lugares, né? Sejam refugiados ou não refugiados. Você sendo uma estrangeira, você já sente que realmente você não sabe o quanto que você pertence àquele lugar, né? E na minha pesquisa, o trabalho, a minha questão também é essa, se o trabalho, quando você começa a trabalhar aqui, se é um trabalho de empresa, né, que eles falam de pessoas que têm um skill maior aqui, né, ou um trabalho que eles falam que é o subemprego, se isso também te ajuda a pertencer mais, o que de fato torna você se sentindo pertencente ao espaço, ou se isso é possível também, porque tem pessoas aqui que eu já encontrei que moram aqui há 15 anos e não se sentem pertencentes, né? Então, tem esse lugar que eu acho que está sendo construído ainda, principalmente para os brasileiros, né? Porque a gente, por mais que eles tentam englobar latinos, né? Nós não somos considerados latinos porque a gente não fala espanhol. Então, a nossa língua é português. Então, para eles é confuso. Então, assim, normalmente, o imigrante brasileiro, no passado, tinha o passaporte europeu e valia. Então, muitos ficaram. Então, assim, eu percebo que para os próprios ingleses, né? Ou para o governo inglês, que também é uma questão, é confuso ainda. Então, os brasileiros ficam num lugar meio neutro. E, às vezes, até um lugar mais transparente ou invisível, né? Que vocês falaram de não são refugiados, são pessoas que migram, muitos que têm condições financeiras de se manter, outros que ficam ilegais mesmo. Então, tem uma característica diferente, né? A comunidade brasileira aqui é muito grande, principalmente em Londres. E aí a Priscila perguntou sobre a questão dos atendimentos, né, psicológicos. Então, assim, eu venho percebendo que ainda é um caminhar, porque aqui na Inglaterra, principalmente em Londres, embora seja uma cidade, né, muito cosmopolita, eles ainda estão construindo esses atendimentos psicológicos para os imigrantes. Então, o que acontece? Você é uma imigrante, as ONGs que existem aqui foram ONGs criadas por próprios estrangeiros, né? Então, tem contato. Então, tem os imigrantes, aí elas criam uma ONG que falam português e espanhol. E aí existe o atendimento psicológico. Então, não existe, assim, o suporte do governo é um suporte bem social mesmo, de moradia, mas como para os brasileiros, normalmente, a gente não entra com visto de refugiado, eu ainda não encontrei ninguém com esse visto, então não existe esse suporte de você vai ter que ir para um lugar, para um alojamento. Não, é um suporte que normalmente, se é psicológico, você vai ter que procurar uma ONG em alguém que fale português para te assessorar, né? Então, tem isso, mas também eles não se aprofundam muito, porque às vezes acaba tendo um prazo, né, para a pessoa se adaptar. E o processo de adaptação, eu acho que é tão longo, né, que às vezes você vai receber um suporte, talvez de uma ONG, que você não vai poder ficar por um ano, porque eles têm um limite, porque eles precisam atender outras pessoas, né? Mas isso tá aparecendo, e na minha pesquisa eu tenho tentado achar alguns autores aqui que falam sobre imigração, mas falam muito com esse viés cultural e pouco do viés psicológico, né? Quando eles falam da psicologia, eles falam muito de psicologia de comunidade, do grupo. Eu falei, caramba, mas é complicado você achar um específico, sabe? Que olha ali o indivíduo. Mas está sendo bem interessante, assim, está sendo bem... E eu percebo essas similaridades dos internacionais, né? Porque eu percebo, assim, o quanto que é curioso. Eu tenho uma amiga que ela é nigeriana, ela mora aqui há 12 anos. E ela ainda sofre com as relações, né? Assim, de estabelecer vínculo, de amizades. Porque as pessoas aqui também chegam, daqui a pouco vão embora, vão para outro país. Ou se as pessoas criam famílias, normalmente não ficam em Londres, porque é uma cidade muito cara. Então, as pessoas saem. E aí quem vai ficando, aí vai tentando se rearrumar. Tem uma coisa que você vê que é bem esse lugar de você tentar pertencer. Aqui tem um aplicativo de amizades, de eventos, que acho que tem até em alguns países, é o Meetup. Então, você encontra as pessoas. É um aplicativo gigantesco, tem viagem, passeios, festa, piquenique. Ninguém se conhece, todo mundo chega lá e faz amizade, você cria. Por que isso? Porque as pessoas aqui têm uma carência mesmo de um vínculo. Eu falei, não é uma coisa
de agora. Os próprios ingleses também sentem isso, porque é uma cidade que está todo mundo meio que migrando. Os próprios ingleses que não são de Londres se sentem um pouco forasteiros, sabe? Estrangeiros, porque eles chegam no lugar, aqui não é meu lugar, vou para casa. A pessoa mora aqui há 7, 10 anos, estou indo para casa no Natal, é tipo, sei lá, vai para Liverpool, sabe? Vai para casa. Então, tem umas coisas bem curiosas, assim, e entre essas Isso relações, que né? é isso que você está falando, né? Acho que é interessante essa questão da experiência, né, desde lugares diferentes. Então, você, por exemplo, está numa condição que, dentro do grupo dos expatriados, é uma das melhores, porque você está vinculada a uma instituição. Você tem uma rede de proteção imensa aí. Então, isso muda muito quando, por exemplo, alguém está sozinho sem isto. Porque, de fato, o que vai sustentar e ajudar o processo são as redes de proteção, né, necessárias, que talvez não venha do Estado, não venha você tem que ali criar a sua e encontrar as pessoas, né, que se apoiam. E, de fato, elas funcionam, porque é incrível como as redes de apoio, né, entre os iguais ali que estão na mesma condição, né, um ajuda o outro mesmo e resolvem questões contando com essas pessoas, né? Então, a rede de apoio, né, é fundamental, né? E é o Ela é, quentinho, assim, né? E é quando é você o falou da língua quentinho, materna, é é o isso. quentinho, porque É, por mais que tenham pessoas que eu encontre aqui e talvez no Brasil, eu sou do Rio, né? Eu falo assim, não sei, gente, não tem nada a ver se eu estivesse no Rio. Mas aqui o encontro se torna algo, aquele momento de reunião, de comida, né? Porque a gente tem uma coisa do afeto, que aqui sempre. não tem, na Inglaterra, o pessoal não come para poder ter mais espaço para beber, né? Então, quando a gente se reúne com um brasileiro, tem uma coisa da comida, do quentinho da língua, da gargalhada, e que às vezes fecha ali. Foi aquele É momento, se verdade. encerrou, mas você está bem para continuar, né? Então, isso Sim. é muito legal. E uma outra coisa dos refugiados, que aqui o sistema ainda não está preparado, assim, não sei se está preparado, mas é confuso. Eu soube há pouco tempo, né? Os apartamentos aqui de luxo, novos prédios, né? Que estão construindo vários prédios, essa coisa de gentrificação, o governo é obrigado, quer dizer, o dono lá da construtora é obrigado a liberar alguns apartamentos para pessoas de baixa renda, que eles classificam, inclusive refugiados. Só que é o que eles fazem, né? Um prédio luxuoso, você não entra pela porta da frente, não tem acesso ao porteiro, ao concierge, você tem que entrar pela porta dos fundos. É isso, gente, aqui. Entra pela porta dos fundos, aí o prédio tem piscina, sauna, academia, você não tem a chave de acesso para entrar naqueles lugares. Então, eles falam, a gente está liberando o acesso para essas pessoas, porém não tem, porque eles falam que é uma inclusão, mas na verdade é uma grande exclusão, porque eles estão ali dentro e eles não podem viver nada que tem ali dentro, né? Nem Sim. mesmo usar o mesmo elevador, porque eles entram pelo elevador de serviço, né? Então isso aqui está Uhum. sendo uma coisa super falada, né? Tem várias pessoas batendo mesmo no governo, porque é um absurdo, e eles falam, não, mas a gente liberou alguns apartamentos, né? Mas liberou o quê? Né? Na verdade, é proibindo mais ainda o acesso, né? Então, assim, é isso, está sendo uma experiência boa, espero poder E é Ah, interessante essa muito bom o ideia, seu né, de tema, como muito bom. acho que estava Obrigada. pensando nessa ideia, né, de quer dizer, você então oferece moradia, né, como se isto representasse esse todo do acolhimento, né, que é Isso. completamente fictício, né? O Exato. acolhimento, a integração não é isto, né? Não é você só Não. oferecer um espaço de casa. Eu estava Não é que pensando, seja pouca coisa, mas falando assim em espaço, né? Eu estava pensando, juntando com o que vocês estavam falando da língua mãe, né? A Renata trouxe essa diferença, né? Da conexão com a língua mãe, a Marilene também. É, o espaço que foi criado pós-pandemia, quando aconteceu a pandemia, né? E o boom do atendimento online. Acho que todos aqui nós temos experiência de atendermos brasileiros do mundo inteiro, né? Que até tem a condição de ter um terapeuta próximo, presencial, mas o quão diferente é a análise pela língua mãe. E aí um espaço, né? Junto com o que a Raquel Rosa falou agora, esse espaço virtual que se criou. A pandemia teve muita coisa ruim, é nefasta, é cruel,
mas também a gente precisa olhar o lado bom também, né? O quanto que criou esse espaço para todos os migrantes do mundo, né? Que acho que assim como brasileiros fazem análise com a língua mãe, outros também, né? De outros países fazem análise, tem a possibilidade de uma análise com a língua mãe, né? Acho que é até uma discussão interessante de olhar. Sim, e um grande avanço, acho que foi uma grande contribuição. A gente conta muito com esse aparato aqui, e funciona, porque é diferente mesmo, né? E tem uma menininha que eu acompanho, ela tem 10 anos, eu acompanho desde os 8, e ela era de São Paulo, né? Vive no interior da Espanha, num lugar que não é uma aldeia, e ela perdeu a mãe quando ela foi para lá. Então, quando eu começava, e eu atendia, né, e ela me ouvia, ela falava assim, não, ela fechava os olhinhos assim, e eu ficava falando com ela, assim, ai, quando eu falo com você, me dá tanta, tanta tranquilidade, dá vontade. Praticamente ela se sentia animada por mim, né? E era óbvio, tinha a ver com o vínculo, mas era o tom, a voz, o português. Né? E ela falava catalão, imagina? Então, assim, que é muito difícil. E ela ouvia o português, ai, acho que é a palavra, ela falava, essa palavra. Então, aquilo dava um conforto emocional para ela, que só foi possível porque a gente tinha isso aqui. Então, funcionou, foi efetivo, né, dentro daquele processo. Então, acho que é algo que a gente conta muito mesmo, né, e pode validar, porque do mesmo jeito que a gente tem isso, todos têm com as suas línguas mães também, né, e é um fato, né. Tem emoções, né, que a gente só acessa na língua mãe, né? É Só muito nas interessante. saudades, por exemplo, né? Pois é, Explicar que você está com saudades, é é. complicadíssimo. Não, e Mas até é isso. Acho que tem essas palavras, né, Marilene, mas tem aquilo, por exemplo, quando você fala como que a sua mãe dizia isso, e aí vem a emoção, né, na hora que a pessoa fala isso, a língua, né, original. É é impressionante. isso Em mesmo, outra é isso mesmo. não acessa, né, essa emoção. É Não, muito. não, e tem coisas que são pré-simbólicas ainda, né? É, Então, é é outro acesso mesmo, né? além dessa coisa também do vocabulário, mas olha, gente, a gente continuaria aqui com você, Marilene, horas, porque é um tema incrível, você traz isso também de uma forma muito bonita mesmo, muito reflexiva, muito né, importante também hoje, né, nesse, a gente pensar nisso tudo e isso que a Marilena agora trouxe também né, do virtual, do que às vezes, né, do físico, enfim, dessas coisas todas, do que abriu, do que dificulta, do que facilita, acho que todos esses lados, né, podendo integrar também dentro da gente tudo isso, né. O mundo também está mais globalizado e, ao mesmo tempo, ainda a gente vê tantas coisas tão, né, restritas, né, aí, tantas coisas que precisam ser ainda pensadas, refletidas, transformadas, né. Então, olha, agradecer muito, Marilene, sua presença aqui. Foi muito bom mesmo. E Né? ouvir todos, Obrigada também. muito bom pela Obrigada presença de todos. também. Contribuição de cada uma aí, gostei muito também. Um prazer, um prazer. Obrigada, gente. Então, bom Obrigada, Marilene. Você realmente chegou assim no para mim, no meu momento perfeito. Que Obrigada. bom, que bom. Então, tá bom, seguimos aí. Um beijo, gente, também, viu? um beijo, até mais.